Com a paz do Senhor, estamos felizes, de estar nesta manhã aprendendo a palavra de Deus. Tem coisa melhor do que escolhermos o primeiro dia da semana, nas primeiras horas do dia, estar na casa do Senhor. Fazendo o quê? Aprendendo a sua palavra. Tem coisa melhor do que aprender a palavra de Deus, irmãos? E esta última lição desse primeiro trimestre, irmão, é que essa lição ela veio tão boa que o que Deus tem dispensado para nós, para nos fortalecer, é coisa muito maravilhosa o que nós temos aprendido em todo esse trimestre, E vendo aqui o profeta Abacuque, quando ele pede ao Senhor em sua oração o avivamento da sua obra. O avivamento, o qual não estava existindo, naquele momento, naqueles dias. E o profeta, ele sentindo o desejo que o povo, que a igreja do Senhor estivesse avivada, irmão? Porque a igreja avivada é uma igreja fervorosa, é uma igreja alegre, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E isso com certeza o profeta sentia falta, do avivamento de Deus na igreja. E a verdade prática da lição, ela diz que a vontade de Deus é avivar a sua obra nesses últimos dias, até o Senhor Jesus voltar, Que a igreja do Senhor, ela seja avivada, não somente hoje, ou não somente ontem, ou não somente amanhã, mas que seja avivada até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente vê quando o profeta, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, Aí diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A gente vê aqui 3 pedidos que de Abacuque, que ele faz ao Senhor nesse versículo, irmão? Então ele pede, ele diz, o primeiro pedido ele pede e diz o avivamento, para a sua obra. Nesse versículo, o primeiro pedido dele, ele pede ao Senhor o avivamento para a sua obra. E o segundo pedido, ele pediu para que Deus notificasse a sua obra, Avivar e notificar, Gravar, guardar, irmão? O terceiro pedido, ele pede para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Aleluia. E a gente vê, irmão, que quando o profeta Abacuque, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra, notifica, Senhor, a tua obra, mas também tenha de misericórdia na sua ira, porque a ira de Deus é terrível. Aleluia. Ele sabia
que a ira de Deus, ela é terrível. Porque a ira de Deus, sem a misericórdia dele, aleluia, o que seria de nós? Né? O que seria de nós? Mas bom que ele se lembra. Tenha de misericórdia. Porque o mundo em que nós vivemos, corrompido, né, irmão? Se Deus fosse hoje fazer tudo, se Ele quisesse, se Ele não tivesse enviado o seu Filho para morrer por nós, para sofrer o que Ele sofreu, para passar por onde Ele passou, eu acredito que Deus, Ele já tinha acabado, determinado com esse mundo. Porque tudo que Ele faz para o homem de bom, a misericórdia que Ele tem, e o homem ainda dá as costas para Ele. Não é? Nosso irmão estava falando ali na classe a respeito dos patrocínios, né? Que tantas coisas que é patrocinada, que há uns grandes investimentos nas coisas do mundo. Meu professor Demir estava dizendo ali, há grande investimento nas coisas do mundo. É verdade, não é? Quando tem uma festa mundana aí, quem é que patrocina, né? É as grandes empresas. Grandes empresas, né? Grandes fábricas. Vem um cantor aí do mundo aí, fulano de tal, né? Permita a expressão, só para rebolar em cima de um palco, né? Mas tem patrocinado pela fábrica, fulano de tal, supermercado, não sei o quê, aquele negócio todo, né, irmão? Mas quando tem um evento evangélico, ninguém quer patrocinar, né? Tem a dificuldade de patrocinar. Então o investimento, irmão, nas coisas do mundo é muito grande. Os patrocinadores é muito grande, né? Um jogo de futebol, investimento é muito grande. Aquelas escolas de samba, né? E do Rio de Janeiro, é investimento imenso, tremendo. Aleluia. Aí o profeta aqui, ele pedia para que o Senhor avivasse a sua obra, para que a obra do Senhor não viesse a cair, para que a obra do Senhor não viesse a parar. Aleluia. Para que nada disso, mesmo nós, com as nossas pequenas forças, né? Com as nossas pequenas contribuições, mas Deus venha nos ajudar e nos avivar para vencer as lutas desse mundo. E ele diz aqui, no primeiro ponto da lição, né, que já falei demais, no primeiro ponto da lição, ele diz aqui, não há indiferença de Deus à impiedade, né, do homem. Não há indiferença. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age, né, com juízo agora. Porque a gente vê que o profeta, ele ficava angustiado, ele ficava insatisfeito, né? Por quê, Senhor? O Senhor não me atende, não ouve a minha oração. Não é que Deus não ouça, né, a oração, porque Deus ouve tudo aquilo que nós pedimos. Mas Ele faz a vontade dEle, né? Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Aí ele diz aqui, e Ele não age com juízo agora. Por isso Deus enviou Jesus como mensageiro de amor para o salvar o homem. Mas infelizmente a maioria dá as costas para Deus.
mesmo ele, profeta orando, ele naquele momento não fazendo, não é? Aquilo que o profeta pede, ele manda Jesus, agora com a palavra de amor, não é? Com a palavra digna de que o homem se arrependa, com a palavra de arrependimento, podemos dizer assim. Mesmo assim, o homem dá as costas para Deus. Deus abençoe, meu irmão. O homem dá as costas para Deus. Mas ele ainda diz aqui, irmãos: entretanto haverá um dia que ele responderá, e todos os que desprezam a sua palavra, conforme está escrito, os ímpios serão lançados no inferno, e toda a gente que esquecem de Deus. Aleluia. Estava dizendo ali os irmãos que eu vi uma reportagem essa semana, irmão, do cantor do mundo aí, que dias atrás, ou meses atrás, eu não vi a data, que ele, numa entrevista, ele dizia que não precisava da ajuda de Deus. Um homem que chegou aonde chegou, né? Filho de crente, pai crente, mãe crente, o pai dele morreu, era crente, a mãe crente da Assembleia de Deus também, não daqui. E este homem se sente numa posição tão elevada, se sente tão grande, se sente com tão grande talento, se sente tão importante financeiramente, realmente. Ele tem uma finança muito boa, eu creio. E ele chegou a dizer que não precisava da ajuda de Deus. Não precisa nem Deus me ajudar. Eu tenho talento. E essa semana, irmãos, nós vimos ele cantar como se ia ter um galo rouco. Irmão, ninguém brinca com Deus, não. Cantando, irmão, pior do que um galo rouco, a coisa mais feia do mundo, quando ele estava cantando. Não brinca com Deus, não. Deus está dando tempo. Outros aí tem acontecido piores. Mas talvez Deus pode tirar a sua voz para não tirar a sua vida, porque talvez ele ainda tenha direito à salvação. Ainda tenha direito a se arrepender. Talvez ainda tenha alguém orando por ele. Não é, irmão? Mas que Deus continue, irmão, nos abençoando, nos dando da sua graça. E que nós possamos sempre estar firme, né? Firme e avivado na obra do Senhor. E que Deus nos abençoe.